Saudações, alunos, aqui quem vos fala humildemente é o professor Caixeta. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certo, tudo tranquilo e que vocês sempre, nesse período tão difícil, permaneçam aí se cuidando. Por exemplo, olha aqui quem está se cuidando, ó. Se esse cara está se cuidando, imagine que precisamos fazer. Dá uma olhada, ele está usando máscara, cara. Ele precisaria, mas ele está aqui tentando dar o exemplo para vocês. Vocês conhecem, né? Esse é referência, tudo bem? Então, seguinte, saudações a todos. Aqui é o professor Caixeta e venho falar para vocês videoaula e totalmente assessorado aqui por uma equipe muito bacana que ao final dessa videoaula vocês vão conhecer. E venho aqui falar para vocês, vincular dois assuntos importantes. Química, a importância não é nessa ordem, mas tudo bem, tá? É a química e os vestibulares, e para ser mais preciso e exato, estou falando do Enem, tudo bem? Como a química é abordada dentro do Enem, desse importante vestibular que nós temos aí no nosso país. Mas não é somente essa videoaula aqui e outras videoaulas que vocês terão da minha parte, ok? Falo principalmente aos alunos do Colégio Militar da cidade, belíssima cidade de Caldas Novas. Estou falando para vocês principalmente e os demais candidatos do Enem, sejam alunos de ensino fundamental que vão para o Enem como uma forma de teste, alunos do ensino médio, primeira série, segunda série e terceira série, claro, ok? Então o intuito dessa videoaula aqui é apresentar para vocês algumas estatísticas importantes em relação a relacionando química com o Enem. Por exemplo, vocês sabiam que esse levantamento, galera, eu fiz por conta própria, tá? Eu não publiquei um artigo científico quanto a isso, não tem nada publicado, mas tem todos os dados levantados. O que eu fiz? O Enem surgiu em 1998, tudo bem? Foi sua primeira versão, né? Eu tive o prazer de fazer essa prova tão bacana no ano de 2000, foi quando eu me formei, ou seja, acabei de entregar aqui a minha idade para vocês, mas não tem problema, certo? Tenho 37 anos, me formei no ano de 2000 e o que acontece? Se vocês contarem aí, são mais de 20 anos de Enem. Então, eu baixei todas as provas no site do MEC e fiz a análise de cada questão do Enem, conteúdo, nível da questão, médio, né, básico ou avançado, e cheguei nas seguintes conclusões. Por exemplo, 30% das questões que caíram no Enem desde 98 até o ano passado, 2019, 30% dessas questões de química exigia do candidato um conhecimento prático. Por exemplo, tem lá uma questão, tem-se um pH-metro que foi utilizado para medir a acidez de um determinado líquido, uma mistura aquosa. Pessoal, vocês sabem o que é um pH-metro? É um equipamento, é uma colher, é um talher, é um brinquedo de criança. Então, eu não sei de vocês, mas isso está no subconsciente de todos nós. Quando você começa a ler uma questão, você está lá. Né? De repente tem algum termo ou vários termos que você não conhece, você já começa a ficar um pouquinho desanimado com aquela questão. Fatalmente, você tem grandes chances de errar aquela questão porque você vai chutar ela. Ou seja, o intuito dessas videoaulas que vou começar a construir a partir desta aula inaugural é orientar vocês quanto à prática da química, como aplicar a química na prática também. 30% das questões de química, estou falando de mais de 200 questões, 30% das questões que caíram no Enem, com o conteúdo, o segmento química, exigia do candidato na prática. Se você não tem o conhecimento prático, ou não tinha o conhecimento prático, fatalmente você ia errar. Onde eu consigo isso? As escolas deveriam aplicar aulas práticas em laboratório, como no Colégio Militar temos aulas práticas, né? Temos um excelente laboratório, e demais escolas, mas nem todas seguem isso. Aí de repente o MEC, né, juntamente com essa importante avaliação, esse importante vestibular vem e cobra isso de nós temos que nos atentar, beleza? Outras estatísticas importantes que vou passar para vocês e fiz esse levantamento, cheguei nesses resultados. Adivinhe, qual é o principal assunto, o principal conteúdo? Lembra lá dos livros de química? São enormes. Então, qual é o principal assunto, o assunto mais reincidente do Enem, com mais de 25% das questões que caíram? É química orgânica e química ambiental nessa ordem. pH-metria é o 6º assunto mais reincidente no Enem. Oxirredução é o 4º assunto mais reincidente. Ou seja, esse levantamento é importante para você não perder tempo com conteúdos que pouco foram aplicados no Enem, como por exemplo química nuclear. Galera, menos de 1%
desse assunto, química nuclear, caiu no Enem. Qual que é o motivo principal? Eu imagino que o Brasil não é referência em energia nuclear. Tem lá a Angra, enfim, mas não é referência. Então, o que não somos referência, o MEC com certeza não contempla, ou não contempla da forma que deveria contemplar outros assuntos. Então, química orgânica e química ambiental, 25% das questões que caíram referente a esses dois assuntos. Oxirredução, quarto assunto mais incidente, trabalhar com reações químicas gerando energia e corrente elétrica. E o sexto assunto mais recente que dou destaque aqui é a pH-metria, muito importante, medir a acidez de qualquer líquido ou produto que nós temos contato no nosso dia a dia. Então essas videoaulas, elas contemplarão o ensino de química para vestibulares, principalmente para o Enem, como também o ensino de química para a vida de vocês. Tudo bem? Saudações a todos, estou com saudade da presença de vocês nesse ambiente aqui de sala de aula. Sem vocês isso aqui não tem sentido. E agradeço muito ao Colégio Militar por me dar a oportunidade na cidade de Caldas Novas de atuar, bem como a Faculdade Integra, é bom que se menciona. São os dois locais que eu trabalho. Pela atenção, muito obrigado, até mais tarde ou até daqui a pouco. Para exemplificar a estatística e o objetivo principal dessas videoaulas, eu trouxe aqui para vocês uma questão referente à pH-metria. E essa questão aí, nós vivenciamos ela todos os dias das nossas vidas. Tá? Estou falando de pH. Lembra-se da escala de pH, que vai de 0 a 14, passando pelo ponto médio 7? Mede o nível de acidez, basicidade ou neutralidade de um meio líquido aquoso qualquer. Uma mistura aquosa. O que é uma mistura aquosa, galera? É quando a água é o solvente principal. Por exemplo, o nosso estômago, o líquido que nós temos no estômago, que promove a digestão de fato dos alimentos, né? Quebra de fibras, enfim, reações químicas para digerir aquele alimento que nós fazemos uso. Esse líquido, o comum e normal é que o pH esteja entre 1 e 2, meio extremamente ácido, justamente para promover a oxidação e digestão dos alimentos de forma correta, ok? Principalmente proteínas, né? Que é algo que tem uma massa um pouco maior, vai ficar um tempo maior no nosso estômago. Mas, enfim, olha essa questão. Diz que uma pessoa ela apresenta míseros 50 ml de líquido no estômago. 50 ml, 50 ml é isso, mínimo, tá? Cujo valor de pH é 1, então extremamente ácido. Tem um indivíduo como eu aqui, por exemplo, estou aqui, tenho 50 ml de líquido no estômago no momento, acabei de ir ao banheiro, aquela coisa toda, né? E cujo valor de pH é 1. Esse valor de pH ele é ideal para promover a digestão dos alimentos de forma correta, ok? O que acontece? Logo após um determinado tempo, né, me deu sede, eu fui lá ingerir água e o volume, esse volume de líquido estomacal subiu de 50 para 500 ml, mais conhecido como meio litro. Ou seja, acabei de ingerir 450 ml de água, existia 50 ml, ingeri 450 ml, o volume do líquido estomacal, do suco gástrico, foi para 500 ml. A pergunta do exercício é, se o pH era 1 com volume de 50, quando o volume subiu para 500 ml, para quanto foi o pH? Dica muito importante para vocês, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão, tá? E volto com a resolução completa dessa questão que vocês podem encontrar essa senhora aí nesses vestibulares da vida, principalmente no Enem, tá bom? Mas importante é o seguinte, pensem comigo. Lembra de preparo de misturas químicas, soluções? Se você aumenta o volume, nesse caso aí, o que está acontecendo? O método de diluição. Quando você dilui, quando você aumenta o volume de um líquido para uma determinada mistura química, você enfraquece essa mistura em termos de concentração. Ou seja, se havia uma concentração de ácido gerando pH 1, essa concentração de ácido, essa quantidade de ácido que eu tenho no meio, vai cair, a concentração vai diminuir. O líquido, a mistura vai ficar mais fraca, vamos falar em termos leigos, ela vai ficar mais fraca. Se eu faço uso de água, esse pH tende a subir. Então, se vocês estiverem pensando em marcar, por exemplo, a letra A, cujo pH é 0, o que é o pH 0? Quer dizer que a acidez vai cair mais ainda? O nível de acidez vai ficar mais forte se eu ingerir água? Essa alternativa é absurda. Então não marquem ela. Pensem um pouquinho, raciocínio, tá? Então, se eu ingerir água
esse pH vai subir, ele vai ficar menos ácido e tende a ir para o 7, ficar o quê? Um pouco menos ácido ou tendendo para o básico. Pense nisso, tudo bem? Para quanto foi o pH após ingerir água e o volume do líquido estomacal subir para 500 ml? Daqui a pouco eu volto, tudo bem? Saudações alunos, candidatos aí a vestibulares, o Enem principalmente, né, a começar esse ano. Lembrem-se, esse ano teremos, não por causa do isolamento social, o Enem na sua versão digital, né? Mais de 80 mil candidatos farão o Enem aí via plataforma, enfim, nos locais adequados, mas já é uma tendência, ok? Vamos nessa, ó. Resolução da questão que eu passei na videoaula anterior, como determinar para quanto foi o pH após uma determinada pessoa, um indivíduo, ingerir 450 ml de água, totalizando 500 ml. Para quanto foi esse pH aqui? A informação inicial que nós temos é que essa pessoa apresenta 50 ml de líquido no estômago, cujo pH é 1. Se o volume aumentar, subir para 500 ml, para quanto foi o pH? Importante dizer, pessoal, que o ácido que nós temos no estômago é o ácido clorídrico. É esse ácido que é produzido, ok? Então, vamos resolver esse exercício em 3 etapas, muito importante. A primeira etapa é calcularmos qual é a concentração de ácido quando o pH é 1, para o volume de 50 ml. Muito importante, ó, porque a pergunta é assim, para quanto foi o pH para um dado volume? Se vocês fizerem regra de 3, não vai funcionar porque não é proporcional. Tá? Nós estamos trabalhando com log. Calcular logaritmo, aplicar o logaritmo é calcular o valor numa escala de 0 a 14 com base na concentração de ácido. Então temos que descobrir qual é a concentração de ácido cujo pH é 1, calcularmos essa concentração para quando o volume for para 500 ml e a terceira e última etapa é calcular de fato o pH quando atingisse o volume final. Resolvendo então o seguinte, ó. Quanto vale o pH? 1, não é isso? Repete aqui o segundo membro, log na base 10, da concentração dessa espécie química aqui, ó, H3 ou mais. Alguém se lembra como é que se chama isso daqui? Isso aqui é o hidrônio, isso daqui é a representação do meio ácido. Eu quero calcular esse cara aqui, ó, essa variável. Tudo bem? Isso daqui é uma variável, imagina então um X aqui, certo? Isso aqui é a concentração em mols por litro do ácido quando o pH for 1 e volume for de 50 ml. Queremos calcular isso aqui inicialmente, primeira etapa, certo? Resolvendo então, vamos aplicar aqui ó, uma propriedade log que diz o seguinte, observe que o coeficiente do log é menos 1. A qualquer momento que eu quiser, eu posso pegar esse coeficiente e jogar ele como expoente aqui, ó, desse logaritmo, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou fazer todos os detalhes para vocês, não vou fazer direto, tá? Onde, para representar tudo, vocês fazendo isso daqui na mão, tudo bem? Não temos calculadora, ó. Concentração de hidrônio. E aquele coeficiente veio para cá, tudo bem? Agora a ideia é sumir com a função log daqui. Temos uma expressão simples para calcular a concentração deste, tá bom? Tem uma outra propriedade de log que diz o seguinte, a qualquer momento nós podemos pegar essa base aqui do logaritmo, que é base 10, né, números decimais, e elevar ao resultado e igualar o logaritmando aqui, ó. Então vai ficar assim, fazendo desse lado agora, tá galera? Concentração de hidrônio elevado a menos 1 é igual a 10 elevado a 1. Vamos resolver ambos os expoentes, para primeiro e segundo membro, tá? Lembra lá aquela propriedade matemática? Qualquer variável elevada a menos 1 fica 1 sobre a variável. 10 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele próprio, 10. Agora vamos otimizar esse cálculo. Vamos multiplicar isso aqui cruzado, uma igualdade de frações. Esse vezes 10, 1 vezes 1 que está aqui implícito, tá? Então vai ficar 10 que multiplica hidrônio igual a 1. Nós vamos jogar esse 10 dividindo aqui, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, cálculo final.
concentração de hidrônio é igual a 1 sobre 10. Como que é 1 dividido por 10? Dá isso. Logo, fizemos a primeira etapa. Acabamos de concluir, parabéns, acabamos de concluir 30% do exercício. Vou apagar aqui, ó, vou colocar embaixo. Ou seja, a concentração de ácido quando o pH for 1 e volume de 50 ml é igual a 0,1 mols por litro. Essa é a concentração de ácido que gera o pH 1 para o líquido estomacal desse indivíduo mencionado nesse exercício de desafio. Tudo bem? Então, nós vamos agora para a segunda etapa, neste momento. Nós vamos agora calcular a segunda etapa, que é a diluição, ok? O que seria a diluição? Toda vez que você tem uma mistura química do tipo líquido, né? Se você aumenta o volume de solvente, você está diluindo essa solução, ou seja, você está diminuindo a concentração em função do acréscimo do solvente. É uma quantidade menor do solvente para cada ml ou cada litro de solução, ok? Então, na primeira etapa, calculamos qual a concentração, essa variável aqui, ó, qual é a concentração do ácido quando o volume é de 50 ml e o pH é 1. Queremos calcular esta variável agora, ó. Qual é a concentração do ácido quando o volume foi para 500 ml? Lembrem-se, percebam, não é pH ainda. Se você fizer essa proporção direta, essa relação direta, através de uma regra de 3 simples direta, não vai dar certo. O pH vai explodir lá em 9, 10 e é um resultado totalmente incoerente. Tá? Pensem comigo, imagine uma pessoa cujo qualquer tipo de indivíduo, somente adulto, o valor correto do pH estomacal, né, do suco gástrico, tá aqui, ó, do líquido estomacal, é entre 1 e 2. Imagina uma pessoa simplesmente usando água, o pH explode lá em 9, em moderadamente básico. Isso não existe. Fisiologicamente não existe. Nem medicação consegue promover uma mudança tão severa assim, ok? Então nós vamos calcular isso daqui, ó. Queremos saber qual a concentração em mol por litro, concentração molar do ácido, quando o volume for para 500 ml. Nós temos a informação inicial que a concentração do ácido é 0,1, cujo volume é quanto? 50. Essa concentração vai para quanto? Qual o valor da concentração? Quando o volume for de 500 ml. Não foi isso? A pessoa ingeriu água e o volume aumentou de 50 para 500 ml. 50 que já existia e 450 ml de água que foi ingerida. Então nós vamos fazer todo o ajuste matemático aqui, que vocês já conhecem muito bem. Vou multiplicar M2 vezes 500, vai ficar 500 M2, 0,1 que multiplica 50, cujo valor é 5. E já vamos ajustar, jogar a variável com o seu respectivo coeficiente aqui para o primeiro membro. Ó. Vai ficar assim, 500 que multiplica M2 igual a 50 que multiplica 0,1, já jogando para o segundo membro, vai ficar tudo negativo, multiplica por menos 1 para tornar toda a expressão positiva. Vai ficar 5, 50 que multiplica 0,1. Joga esse 500 dividindo, por favor, aqui, tá? Vou passar para o outro lado, se vocês me permitirem, ó. M2 é igual a 50 dividido por 500. Ou seja, qual a concentração de ácido, qual é a concentração de hidrônio quando o volume, quando essa pessoa ingerir esse volume de água totalizando 500 ml? 5 dividido por 500. Lá no Enem, ó, se você tem dificuldade, é o seguinte, galerinha, desconsidere aqui os dois zeros. Quanto que é 5 dividido por 5? Você vai ter na resposta o número 1. Só que quantos zeros você desconsiderou? 2. Então você vai acrescentar esses dois zeros aqui. Ó. Desculpa, vamos, se vocês me permitirem. Então você vai acrescentar esses dois zeros aqui e o número 1, que é o resultado final. Ou seja, qual é a concentração de ácido quando o volume for para 500 ml? Percebam, quanto era a concentração no volume 50? 0,1. Se o volume vai para 500, a concentração cai 10 vezes. Ó. Tudo bem? Então a concentração foi para 0,01. Ou seja, essa daqui é a concentração de hidrônio do ácido no meio. Agora nós vamos calcular o pH disso. Nós vamos calcular o pH de 0,01 e vamos descobrir para quanto foi o pH quando essa pessoa ingeriu água e o volume modificou-se, aumentou de 50 para 500. Ok? Terceira e última etapa, vamos executar agora. Vamos então finalizar esse bom exercício aqui para exercitarmos de fato
o conteúdo pH-metria, que é um assunto muito reincidente no Enem. Então, pessoal, nós calculamos aqui a concentração do ácido no volume de interesse, que é 500 ml, após ingerir água, esse indivíduo totalizando 500 ml, tudo bem? Nós vamos calcular o pH agora, ó. Substitui, por favor. Se fosse na calculadora, galera, a resolução aqui ficaria muito fácil. Então, pH é o menos log na base 10 da concentração do ácido. Quanto é a concentração do ácido mesmo? Na resolução, na etapa 2, 0,01. Tudo bem? Agora, se você tivesse uma calculadora, se pudéssemos usar uma calculadora lá no vestibular e no Enem principalmente, seria só você aplicar isso, ó, a calculadora científica do seu celular. Menos log na base 10, né? Não logaritmo neperiano na base E, que existe, vocês vão estudar isso somente em curso superior. De 0,01, concentração do ácido naquele volume final de 500 ml. Então vamos resolver na mão para vocês. Tá? Dessa forma que eu vou resolver aqui, se temos aqui vários zeros e o número 1 funciona. Se mudar esse 1, se tirar daqui, colocar um outro valor, 2, 3, aí já fica um pouquinho mais matematicamente complexo, certo? E matematicamente trabalhoso, mas com um aqui funciona. Presta atenção no seguinte, trabalhar com função log, logaritmo, é trabalhar com uma função inversa à função exponencial, ou seja, vamos transformar esse carinha aqui, ó, num valor, né, num valor numérico que tem expoente, ou seja, vamos transformar ele em notação científica. Fica assim, ó, pega essa vírgula aqui e anda 2 casas para a direita, vai colocar a vírgula aqui à direita do 1, então vai ficar lá, pH é igual a menos log na base 10, sempre, de 1, que multiplica, essa vírgula foi 2 casas para a direita, então vai aparecer o 10 aqui, é isso? Notação científica, números decimais. Vírgula para a direita a gente subtrai no expoente, então esse expoente vai ser negativo. Quantas casas jogamos para a direita? 2, então vai ficar menos 2. Tudo bem? Lembra aproveitando aplicar a propriedade de log, ó, a qualquer momento você pode pegar esse 2 aqui, o expoente, e jogar como coeficiente aqui da função log. Então, olha aqui um pouquinho à direita como é que vai ficar, ó. pH é igual. E quando você pegar o expoente e jogar no coeficiente do log, você joga multiplicando. Qual o número que está aqui? É menos 1, né? Já existe aqui, ó. Essa é a função, a equação matemática principal para o cálculo de log. Então, menos 2, que multiplica menos 1, dá 2. Então, vai ficar aqui 2 positivo, que multiplica o restante. Log na base 10 de 1 vezes 10. O expoente foi. Pessoal, resolve isso pra gente. pH é igual a 2, que multiplica. Resolve isso. Quanto é 1 vezes 10? É 10, né? Log de 10 na base 10. 1 vezes 10, 10. Pessoal, qualquer log cujo logaritmando e base são iguais, isso daqui dá 1. Propriedade de logaritmo. Se esse carinha é igual a esse, pode ser infinito positivo e na base infinito positivo. Dá 1. 1 vezes 2, que o coeficiente a gente não cancelou, né? Quanto é 1 vezes 2? Qual o resultado então? pH deste líquido estomacal, para essa pessoa que ingere aí 450 ml de água, totalizando 500 ml, vai para 2. Vem alguém que questiona, professor, mas eu vou ingerir quase meio litro de água e o pH sobe de 1 para 2, que benefício é esse? Pessoal, faz só uma análise. Quem tem aí um indivíduo, isso a biologia explica, tá? A fisiologia humana também. O indivíduo que tem aí em média o pH 1, ele sofre muito com acidez estomacal, né? Gastrite, às vezes pode até tender para uma úlcera. Se esse pH vai estar em torno de 2, essa acidez fica menos acentuada, lembra? Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Quanto mais longe de 0, menos ácido é. Beleza? Menos que 7 é ácido, mas se estiver muito próximo de 0 é muito ácido. Então se isso é menos que 7, mas um pouco longe aí do 0, pH 2 é menos ácido que pH 1. Então o pH subiu de 1 para 2, é um benefício. O líquido estomacal continua ácido, porém não tão ácido estomacal, em excesso. Tudo bem? E só um detalhezinho, a matemática também prova isso para nós.
você ingeriu, não ingeriu medicação, você ingeriu simplesmente água, tá? Ingeriu aí 450 ml de água, totalizando 500 ml. O pH subiu de 1 para 2. Tem gente que acha que isso é nada, mas vamos lá. O que o 2 é de 1? Matematicamente falando, é o dobro. Então você dobrou o pH do seu líquido estomacal simplesmente fazendo uso aí do benefício da água. Então tá aqui o exercício resolvido de forma completa, um exercício que se você souber resolver, você consegue resolver qualquer exercício do sexto assunto mais reincidente no Enem, que é a de Química, que é a pH-metria. Então agradeço muito a atenção de vocês nesse momento, a resolução desse exercício aqui que contempla vários outros do mesmo assunto, ok? Então foi isso. Então alunos, candidatos, enclausurados, o objetivo principal dessa aula foi mostrar algumas estatísticas da Química em relação ao Enem, tá? Então muito importante não somente conhecer os conteúdos, bem como a forma que eles caem nas questões. Tudo bem? Então, resolvi essa questão de pH-metria para mostrar para vocês que a química ela é muito aplicada no nosso dia a dia. Por mais que a gente não perceba isso, ela é muito aplicada. E isso o Enem usa como nenhum outro vestibular. Ele traz o seu cotidiano dentro daquele componente curricular, que vocês chamam de matéria ou disciplina, nesse caso a química. Ele traz o seu cotidiano químico para dentro da prova. Isso daqui é um exemplo clássico, né? Você ingerir água e o líquido do seu estômago aumentar, diminuir a acidez e aumentar um pouquinho o pH. Deixar de ser menos ácido tendendo para o meio básico. Então com isso eu encerro essa videoaula, essa primeira de muitas que vou postar. As minhas videoaulas referentes ao Enem ou qualquer outro vestibular é tentar trazer a química para o cotidiano de vocês e a química que esses tipos de avaliações aí como o Enem, a forma que eles cobram e como resolver essas mesmas questões. Lembrando, muito importante, dentro da química, fiquem de olho em química orgânica, assunto esse, terceiras séries, Nível das Neves, Caldas Novas, Colégio Militar, que vocês vão aprender esse ano. Seja com aulas remotas ou não. Não se desesperem se esse ano não voltar ao normal. Por favor, nós teremos todo o conteúdo que vocês precisam, química orgânica, química ambiental, voltaremos a falar sobre pH-metria, contemplaremos resolução de questões anteriores do Enem. Então, as minhas videoaulas, que comecei hoje a aplicar para vocês, vai ter essa temática, trazer as questões do Enem, resolvendo-as, mas contemplando também o cotidiano de vocês, a química aplicada na prática e também em relação a vestibulares, principalmente em relação ao Enem. Pela atenção eu agradeço demais e vou chamar um cara aqui agora que ele abriu essa videoaula de hoje e ele vai encerrar. Dá um alô aqui para ele também está dando um alô para vocês, tá? Tá aqui o cara, olha só, tá usando a máscara, se ele está utilizando, você também deve utilizar. Por gentileza, máscara sempre, sempre. E fiquem em casa se possível. Se saírem, por favor, use a máscara. Use esse importante EPI. Pela atenção, eu agradeço humildemente a atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.